Olá pessoal, dando continuidade no conteúdo de cargas elétricas, vamos falar sobre processos de eletrização, certo? Bom, vamos iniciar aqui os processos pela eletrização por atrito. São três, tá? Essa vai ser a primeira. Como eu havia dito, é, o átomo vai funcionar da seguinte forma. Imagine que isso aqui são as eletrosferas. E aqui estão os elétrons. Eles ficam presos na eletrosfera pela força eletrostática, tá? Aqui no centro está um núcleo, né? E esse núcleo fica exercendo uma força eletrostática de modo que não permita que esses elétrons se desprendam da eletrosfera. Porém, se um corpo externo, se eu atritar esse objeto com um corpo externo, o que é que vai acontecer? Eu vou energizar esses elétrons de modo que eles vão conseguir se desprender dessa eletrosfera, tá? Aí o que é que vai acontecer com esse corpo aqui? O que é que vai acontecer com esse corpo que está perdendo elétrons? Ele vai ficar com excesso de prótons. E os prótons, por definição, são positivos. Consequentemente, se ele tem excesso de prótons, eu digo que esse corpo vai ficar carregado positivamente. Já o corpo com o qual foi atritado, ele estava neutro inicialmente e recebeu esses elétrons que conseguiram se desprender da camada da eletrosfera. Então, deste modo, este corpo aqui passou a ficar eletrizado negativamente. Por quê? Se ele estava neutro e ele recebeu o elétron, então agora ele está com excesso de elétron. E elétron, por definição, tem carga negativa, tá bom? Então, é, explicando essa imagem, o que é que aconteceu aqui? O rapaz atritou essa bexiga na blusa dele e com isso aconteceu essa situação. Os elétrons se energizaram e conseguiram se desprender das eletrosferas, passando então para a camiseta dele. Aí, quando ele jogou no gato, que era um corpo até então neutro, os pelos, né, do gato, vamos dizer assim, estavam carregados, aliás, estavam sem carga. À medida que eu aproximo um objeto carregado, é, esse objeto tende a atrair o corpo com o qual ele está se aproximando. Então, por isso que acaba se grudando aí, gera esse desconforto no gato, o que acabou gerando um outro caso de atrito, que é o atrito por, perdão, de atrito não, de eletrização, que é a eletrização por indução, que a gente vai ver mais à frente. Então, só reforçando, a eletrização por atrito, ela é gerada a partir desse atrito de dois corpos que permite com que esses elétrons se energizem e vençam a força eletrostática aplicada do núcleo nesses elétrons. Então, à medida que eu consigo vencer essa força eletrostática, os elétrons vão se desprender e vão passar para o outro corpo, que vai ficar consequentemente carregado negativamente, assim como este inicial, que perdeu elétrons, vai ficar carregado positivamente. Neste caso aqui, nós temos a eletrização por contato. Vejam só, este objeto aqui, inicialmente, ele tem carga zero. Então, ele está carregado, aliás, ele está neutro. Tá? Aí, se eu pego um objeto que está carregado negativamente e encosto, como a gente está tratando da eletrização por contato, então eu provoco o contato entre esses dois corpos, o que é que vai acontecer? As cargas desses dois corpos ficarão iguais, tá? Elas se equipararão, porque entrarão em equilíbrio. Então, as cargas irão passar para outro corpo de modo a ficarem com a mesma carga. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um corpo carregado positivamente e tenho outro que estava neutro, né? Você vê aqui que eu tenho 5 cargas positivas e tinha 5 cargas negativas, porque essas três aqui, ó, estão passando para este outro corpo. Então, isso vai acontecer quando
eu gerar o contato entre esses dois corpos. Então essas cargas negativas irão passar para cá, tá? É, bom, é isso, é bem tranquilo. Então é a transferência de carga de um corpo para o outro. E a eletrização por indução. Veja só, preste atenção aqui. Esse bastão ele está carregado negativamente. Dá para ver aqui, né? Tem uns sinaizinhos negativos. E essa esfera aqui, ela está neutra, tá? Aí o que é que acontece? Quando eu aproximo, tá? Nesse caso eu não vou encostar, eu vou aproximar. Quando eu aproximo essas cargas negativas aqui, esse bastão com carga negativa, eles vão se separar. Essas cargas negativas vão fazer com que as cargas negativas desse objeto se desloquem para essa extremidade aqui, certo? E ele vai atrair todas as cargas positivas para essa extremidade aqui, tá bom? Então, com isso, eu vou é, é, separar as cargas nesse objeto, o que vai me permitir fazer isso daqui, ó. Esse outro corpo, no caso uma mão, ao tocar nessa esfera, ela vai absorver todas as cargas negativas, porque a mão estava neutra. Então, ela vai tender a receber todas essas cargas negativas. Outra forma que também é utilizada para fazer isso é colocar daqui até o chão, fazer um aterramento. Porque aí quando o bastão se aproximar, que essas cargas se deslocarem para cá e as cargas negativas se deslocarem para cá, esse aterramento vai carregar essas cargas negativas todas para o solo e vai dispersar tudo. Aí quando o bastão se afastar, não vai ter mais a repulsão das cargas e vai ficar um objeto carregado positivamente, tá? Então, é, assim, são esses três tipos de eletrização. E um vídeo curtinho, deu 7 minutos, vai dar 8 minutos. E qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom?